Eu não sei se serão eles que irão passar a fatura, serão os futuros deles, mas sei que alguém vai pagar. Ou as pessoas mudam os seus comportamentos, ou as pessoas respeitam o planeta. E eu, ao dizer outros planetas, eu falo do Sorraia que está atrás de mim. O Sorraia não é só o seu leito de areia. O rio é formado de vida e é formado de água. E são os que estão aqui, os que outrora serviram dele, que hoje muitos já nem cá estão, mas que o deixaram aos outros. Esses outros têm que ser dignos de terem recebido essa herança. Falar do rio Sorraia é falar de um rio cheio de memórias, memórias que nos vêm desde a pré-história. E nós temos esse registro e temos esse estudo daquilo que foi a ocupação do Val do Sorraia, que remonta de facto a esses períodos da pré-história, onde temos recolhas daquilo que são artefactos arqueológicos que demonstram que toda esta margem do rio foi de facto ocupada há muitos anos atrás. E portanto essa ocupação teve a ver com povoados que se localizaram de acordo com os estudos no Cabeço do PDR, no Monte Farinheiro, nas Casas Novas, onde encontramos de facto esses registros que demonstram essa existência daquilo que eram povoados de agricultores recoletores, que aproveitavam aquilo que era a riqueza já nessa altura do nosso Val do Sorraia, por forma a poderem ter a pastorícia, poderem ter a recolha daquilo que são os produtos silvestres, mas também a riqueza piscícola também do nosso rio. E, portanto, todas essas memórias estão depositadas no nosso Museu Municipal, naquilo que é a nossa exposição permanente, onde esses registros estão, de facto, documentados e foram demonstrados por equipas científicas que compõem o estudo da arqueologia do nosso Concelho de Cruz. Então, bom, o rio, nós temos aqui a felicidade de sermos uma terra onde começa um rio, não é onde nasce, é onde começa um rio, porque o rio Sorraia a origem do rio Sorraia é a junção de duas ribeiras, a Ribeira do Sor com a Ribeira do Raia.
Ribeira do Soro vem do lado de Montargil, do Raia, portanto, vem do lado de Mora, portanto, e juntam-se aqui e formam o Rio Sorraia, de maneira que o Coço é a origem, portanto, do Rio Sorraia. O Soro, ali a Ribeira Soro vem de Arraiolos, esta ribeira aqui é o Soro, e a de Montargil é o Raia, Sorraia. A partir daqui é o Sorraia. Portanto, as crianças iam para O Soro. Para o outro lado corria menos. E havia sítios com a água assim da largura desta casa. Quando era pequenino, aprendeu a nadar no rio? Tudo a nadar ali no Sorraia. Não morria afogado, não calhou. Eles que sabiam nadar, depois aprendi. Não tenho medo, mas eu não sou pessoa de praias. Não, senhor. A minha infância, portanto, desde que eu fui para a escola com 7 anos, para as escolas do Bairro Novo, que comecei a frequentar o rio. Portanto, onde íamos tomar banho, nos meses quentes, nos meses de férias, além a jusante, um bocadito, a jusante aqui da Vila de Cruz, onde podíamos mergulhar, porque aquilo tinha uma pequena altura e mergulhávamos, mas o rio era baixo. E íamos ao peixe à lapa, outras vezes eram cobras de água, também havia por ali, mas nós já estávamos habituados às cobras, já não fazia assim grande diferença. Depois, posteriormente, havia ali junto à Praça de Touros, começaram a tirar água do rio. Água do rio, a tirar a areia do rio para a construção. E começou a haver ali fundões. E morreram ali 2 ou 3 pessoas jovens. Por causa dos fundões, aquilo criava barulho de moinhos. E pronto, eu, com outros mais velhos, aprendi a nadar. Logo com, sei lá, 8 anos, 9, já sabia nadar. E andámos ali o dia inteiro. Eu tinha total liberdade, porque o meu pai não me fiscalizava, o meu pai tinha a taberna e a loja, trabalhava 16 horas por dia, eu mais o meu irmão mais velho e outros amigos, era andar por ali, depois ali havia vinhas, íamos às uvas, íamos às melancias, íamos aos pêssegos que havia aí para volta, e era a nossa vida de jovem, nos meses quentes de verão, era andar sempre aqui na zona do rio. Pronto, o rio era um local excelente para nós gaiatos, para tanto irmos aprender tanto a nadar. Eu aprendi a nadar, portanto, no rio Sorraia. E pronto, eu aprendi assim, era agarrado ao barco, com uma mão agarrada ao barco e a outra, portanto, depois ia dar aos pés, portanto, e depois de vez em quando largava-me, depois agarrava e aprendi a nadar, portanto, assim, tal como muitos outros, meus colegas, portanto, praticamente íamos todos os dias, portanto, para o rio dar uns mergulhos, no verão, não é? Portanto, na altura do inverno, não. E também, portanto, se praticava um desporto que era apanhar peixe à mão, mergulhar e ir, portanto, junto, portanto, às margens. Portanto, tinham sítios onde os peixes, portanto, se metem, portanto, e coisa. Chamávamos a gente as lapas, portanto, metia-se a mão e encontrava-se lá o peixe, agarrava-se o peixe, portanto, e chegava-se a apanhar, portanto, assim. Havia aí especialistas, o Tónio Brás, portanto, era um especialista a apanhar peixe, portanto. Mas eu sei que aqui o rio roubaram um bocado aqui de terreno ao rio, que o rio passava mais
mais aqui, acho eu, aqui nesta zona, vinha mais aqui. Puxaram o rio um bocadinho mais para lá. Agora, gostava mais do rio de antigamente do que agora, porque era o chamado rio selvagem. Aqui as margens era só salgueiros. Ali para baixo, ali mais a montante, ali do rio, aquilo ainda se nota os salgueiros de um lado e do outro, as ervas, e a gente íamos ali para a parte de cima e o rio, portanto, era aquele rio, o rio que eu gostava, de salgueiros de um lado e do outro, das ervas. Nós, quando tomávamos banho, depois vinhamos para a margem, pelas ervas, deitámos ali nas ervas, ali ao sol. Os salgueiros, adorava os salgueiros, agora não há tantos, mas os salgueiros eram lindíssimos, adorava o rio com os salgueiros. Recorda-me, antes do rio estar assim arranjado, minha querida, o rio tinha salgueiros todos pendurados, assim para o lado do rio, era lindíssimo. O rio Sorraia, do seu pequenino caudal que tinha, era muito rico na sua fauna. O rio antigamente era um jardim, tinha tudo quanto era bom. Bem, quer dizer, lavadeiras sim. A minha mãe, portanto, ia lavar roupa, portanto, à ribeira, numa trapeça, portanto, de madeira, portanto, lavavam a roupa, portanto, dentro d'água, portanto, e depois, portanto, era estendida ao sol, portanto, ali nas tramagas, normalmente, portanto, para ficar a corar, a roupa ficar a corar, chamava-se ficar a corar, e era uma atividade, portanto, que as mulheres, portanto, muitas, portanto, tinham nessa época, portanto, nesse tempo, porque não havia máquinas de lavar, não havia, portanto, mesmo a água canalizada só apareceu, portanto, mais tarde. A água, portanto, para casa, portanto, era água para nos lavarmos ou coisas assim. Para lavar roupa não havia tanques, portanto, era a ribeira, portanto, se ia lavar a roupa quase toda a gente, a não ser os ricos, portanto, tinham outras condições, portanto, coisa, mas o resto do pessoal era assim. A minha única memória em como criança era ir lavar a roupa ao rio. A minha mãe ia lavar quando eram peças de roupa muito grandes, como não havia as máquinas de lavar, não é? A roupa era toda lavada à mão. Quando chegava à altura dos quartinados, dos cobertores e essas coisas, aproveitava-se a água do rio. Ia muita gente que ia lavar para o rio, porque esta secava. Depois havia ali uma vala que andava aqui a ribeira, corria a água daqui também para o arroz. Havia com um ramalho de calhas a atravessar a ribeira da Erra, uma coisa de calhas, a água corria, acabava-se a água, depois vinha aquela, iam lavar à ribeira grande. E os seus pais, a sua mãe, os seus avós, têm lembranças de irem lavar a roupa ao rio? Então não tinham, pois, aí bem, mas já morreu também há 15 anos, e o meu pai há 25, e a minha avó já há quase há 60. Eu estou casada, casei com 24 anos. A minha avó morreu 2 anos antes de casar, tinha 22 anos quando a minha avó morreu. E ia com eles? Ia com elas? Iam os meus gaiatos, os meus filhos. A minha mãe criou 5 netos. Ia lavar também para o rio, e os gaiatos até chamavam a Praia da Caroxa. Eles tomavam um banho, e a minha mãe, filhos, vamos para a ribeira, vamos lavar. E eles chamavam a Praia da Caroxa. Vamos para a praia, viram lá uma caroxa, não é? E então era a Praia da Caroxa.
Portanto, as crianças iam brincar e nadavam. E as senhoras a trabalhar, não? Pois, a gente, a minha mãe ficava com eles, não havia creche, não havia nada, e a minha mãe deixou de trabalhar para ficar com os netos, com uma menina e 4 rapazinhos, 4 netos. A população ia lavar a roupa ao rio, era no rio que se lavava a roupa, enquanto as crianças brincavam e até alguns ajudavam já os pais, né, a carregar as cestas com a roupa, a ajudar a estender a roupa, a levar depois a roupa para casa. Pronto, já ajudavam. Minha querida, não é? A minha avó e muito, até a minha avó Vitalina iam lavar a roupa ao rio, levavam a roupa à cabeça dentro dos alguidares e iam para o rio lavar a roupa. Sim. E depois havia outra tarefa que as mulheres também, sobretudo as mulheres, faziam também muito, que era quando matavam os porcos, iam lavar as tripas à ribeira. E foi com eles também que eu aprendi a fazer essa tarefa, porque eu aprendi muito com os meus alunos e com as famílias deles. E, portanto, o nosso rio tem, de facto, uma história muito grande, ligada, obviamente, aos nossos antepassados, mas ligada também à atualidade. E essa atualidade é também um conjunto de vivências e de histórias que o nosso rio comporta até aos nossos dias. Isto porquê? Porque o rio Sorraia já foi um rio navegável e servia a nossa economia, a economia do concelho, no sentido de poder trazer até ao concelho de Cruz aquilo que eram bens essenciais para as nossas populações e, portanto, fazia essa navegabilidade até ao Coço, sendo que, obviamente, trazia produtos que não existiam no nosso concelho, na nossa terra, e levava para Lisboa, para Vila Franca, para outros portos, aquilo que era a exportação, digamos assim, interna de um conjunto de produtos que o concelho de Cruz já produzia à época. Estamos a falar do arroz, estamos a falar dos cereais, estamos a falar da cortiça, que era de facto já também um importante produto de riqueza da nossa terra, do nosso concelho. O rio era navegável desde a sua entrada no Tejo até, portanto, aqui a um sítio chamado a Fraga, que agora é o açude do Furador. Portanto, o rio era navegável, portanto, até aqui. E os barqueiros, os antigos barqueiros, portanto, subiam, portanto, o rio, portanto, nos barcos, à vara, não era, portanto, a remos nem à vela, era à vara, subiam o rio até aqui, portanto, carregavam a cortiça, portanto, na altura foi quando começou, no princípio do século passado, portanto, começou o desenvolvimento da importância da cortiça e aqui, portanto, é uma zona, portanto, excelente de cortiça. E então vinham aqui, portanto, carregar os barcos de cortiça, desciam, portanto, o Sorraia e entravam no Tejo e iam levar a cortiça até às fábricas, portanto, do Seixal, no Barreiro, portanto, por ali, por aqueles lados. No verão vamos lá no rio a abrir uma vala para arranjar água para ir para regar o arroz. O rio era grande, não é? E fazia-se uma vala aí com 3 metros de largueza. E andavam homens e mulheres, aí aos 20 e tal, lá dentro, a plantar terra para cima, para a barreira, depois outras plantavam para cima, porque era para a água ir sempre nascendo, e a máquina de fogo, era uma máquina de fogo, a tirar para o arroz. O arroz era regado com aquela água que a gente tínhamos arranjando na ribeira. Mas eram searas grandes. A gente é no cabo deste mês que a gente deixava, porque o arroz já começava a emborrachar, o trocinho a ganhar a espiga lá dentro, não é? Depois saía, quando era em agosto, cabo de agosto, começámos logo a ceifar o arroz de Ponta Rubi. Depois era o chinês,
mais tarde, porque havia qualidades de arroz. Nessa altura, agora já não há, agora já há carolino, já há muitas qualidades. Mas naquela altura era só o chinês e o Ponta Rúbia. Muito castigado, porque tínhamos que acabar cedo, quando era cedo de sol, tínhamos que estar ao pé do trabalho. E depois à noite, o capataz fazia-se assim um bocadinho esquecido, e às vezes era assim, um bocadinho assim, depois só oposto. É que ele despegava a gente. Mas pronto, aquilo depois éramos novas, aquilo levava-se tudo e andámos a pé. Íamos sempre descalças para o trabalho, andámos a pé 2 e 3 quilómetros para chegar ao trabalho. E a vida levava-se assim, que era muito gostosa, mas tudo se passou. Trabalhei a apanhar azeitona, a vindimar, a mondar arroz, a apanhar tomates para plantarem, searas de pimentão a plantar e a apanharem, a plantar tabaco, a apanhar folhas de tabaco, numa fábrica a escolherem. Para mim, parece que o trabalho que era todo gostoso. Apanhar tomate, cavar tomate. Tinha duros, falámos para o almoço, que as minhas colegas diziam assim, pá, anda, diz. Elas iam sempre à frente e eu cá atrás, sempre. Isto, aqui a coluna, tem dado cabo de mim. E então aquilo, não sei como é que está lá o moinho, que eu não tinha uma presa assim que era com umas portas, que era para a água correr para o moinho, para aquilo trabalharem. Aquilo é pena não estar aberto. Se tivesse aberto alguma porta partida, pode lá entrar. Quando diz presa é tipo uma nora. Não, uma presa é uma coisa com... Prensa. Não, é uma presa, a gente chama uma presa, e tinha uma parede para a gente passar e era para segurar a alga. A gente chama uma presa. Okay. Tinha a vala que vinha lá do açude, o açude segurava a alga que levava para o arroz, trazia para o moinho trabalhar. Depois a farinha estava a correr naquelas coisas, o milho naqueles coisas, ele picava aquilo, porque era para estar sempre a moer. Depois aquilo moinho, uma coisa passava assim por cima daquele, ia uma espécie de um regatozinho, o milho ia para ali. Depois o milho, aquilo esmugava a farinha toda ao milho e a gente ia lá buscar. Muito bem, muito bem. Fui lá tanta vez buscar 12 quilos à cabeça. 12 quilos de farinha? 12 quilos. E não pode dar o cocodrilo. E o pão amassava, peneirava a farinha, escaldava com algo a ferver, a dizer mentiras. A gente, quando ela está assim a dizer bolhinhas, a gente diz mentiras, escaldava aquilo depois arrefecia, e ao fermento fazia um buraco no meio, e ao fermento desfazia-o todo. Amassava zumba daqui, zumba dali, aquilo depois fazíamos assim, plantámos lá assim uma farinha, plantámos um buraquinho ao meio, e aquilo ficava a fermentar. Né? Depois íamos ao forno, acendíamos-o, esborralhámos o brasido todo, tornámos a metê-lo outra fornada, já não tão grande como a primeira. Quando o forno estava todo branco, íamos com umas calças velhas atadas num pau, barrimos-o todo assim, todo barridinho, íamos ao pão, tendemos-o, metemos-o dentro do forno. Estava lá 1 hora ou 1 hora e tal a cozer, e depois tirámos. O monte vem um monte, e à ponta de cima tem assim um buraco que era aberto, o forno estava lá dentro, tinha um pial, juntavam-se às 3 e 4 mulheres a cozer. Depois o sinal era, umas não plantavam nada, as outras plantavam um buraco, outras eram um espenicão,
coziam todas às 3 e às 4 e cada qual conhecia o seu pão. Cada qual levava o seu sinal. Ganhava talvez, vá lá, talvez nem 20. Antes do preço das mulheres, talvez nem 20 euros, 20 escudos eu ganhava. Depois veio até o preço das mulheres. Comecei a ganhar o preço das mulheres, era 30 escudos por dia. Mas era só no verão, a mandar arroz. Acabava-se aquilo, tornámos a ganhar o mesmo preço que ganhámos atrasado. Mas sempre um bocadinho mais, que depois comecei a ganhar o preço das mulheres. A gente ganhava só uma certa conta, até ganhar o preço das mulheres. Porque éramos novitas, né? Fazíamos pouco, pagavam pouco. Depois começámos a ganhar o preço das mulheres, já pagavam igual às mulheres. Depois andavam raparigas mais a gente já a ganhar mais, e então a gente depois já ganhava igual a elas. Mas tínhamos de trabalhar, que naquela altura trabalhava-se. Era a reformar linhas do arroz, era a escangalhar linhas, era a escangalhar muros, era a picar leiva, era rebaixar. Todo o trabalho a gente fazia. Agora é que não se faz nada. Mas era picar leiva. O trator gradava a terra para o arroz, lavrava, não era gradar, lavrava, e depois a gente ia com as enxadas, escavacar aquela leiva, partir aquela leiva com as enxadas, que era picar a leiva. Faz agora com grades. Naquela altura era com as enxadas. Aquilo, elas eram com as enxadas. Agora, com má. Não havia outra maneira. Com má rebaixadores, a gente íamos rebaixar, íamos de recuo, a acertar a terrazinha toda para semear o arroz, aquele rancho de gente toda, um lado e outro com as enxadas, chegámos à ponta, vá para o outro. E fazia-se o trabalho assim. Sem escudos. O meu pai ganhava 1000 escudos, porque o meu pai era semeador. Semeava o milho, os cereais, na terra. Certo. Mas isso ao ano? Ao ano, mais um, sem escudos. Tanto que as mulheres aviavam-se todo o ano, sem dinheiro. E chegavam ao fim do ano, que aqueles 900 escudos pagavam, quando andavam a trabalhar, e trabalhavam 8 semanas no verão, a montar arroz. E quando não tinha dinheiro, era fiado. Ao fim do ano, é que iam pagar com esses 900 escudos o que comiam durante o ano. Eles recebiam no dia de São Miguel, no dia 29 de setembro. É que receber dia de São Miguel era dia de receber o ordenado. Sim. O que é o jornaleiro? O jornaleiro, uns andam ao campo. Andavam ao campo, mas eram à semana. Andavam à semana, eram contratados à semana. E os que eram contratados ao ano é que ganhavam esse dinheiro. Chamavam os ganhões. Os ganhões eram os que ganhavam ao ano. Mas a gente tinha o preço estabelecido. Um tanto tempo ganhámos aquele preço, as mulheres ganhavam 9 escudos, eu era gaiata, eu e mais, ganhámos 4. E depois começámos havia outra época que era a monda do arroz, que era andar todo dia de embreitada com as duas mãos, tuca, né, e tirar a erva todas molhadinhas. As mulheres ganhavam 15, eu ganhava 9, 15 escudos. Depois veio o 25 de Abril, que então eu já era casada, já andámos por aí, já ganhámos mais dinheiro. As pescarias, mas também se fazia muito isso, portanto, que era o pessoal juntar-se, portanto, em vários sítios aqui das margens do rio, em que se fazia, portanto, apanhava-se o peixe, cozinhava-se, portanto, e fazia-se um género, um piquenique, portanto, que, alguns desses piqueniques foram mesmo, portanto, locais de luta também, portanto, por exemplo, junto à ponte, a gente chama a Ponte Caleira, que é a ponte
que atravessa, portanto, o rio, aqui mais abaixo, uns quilómetros, portanto, aqui abaixo do Coço, que é a junção, portanto, do canal do Sorraia, que vem, portanto, de Montargilo, que junta com o canal do Sorraia, portanto, que vem daqui do Furadouro. E tem uma ponte que é ponte só para transportar a água, por isso se chama Ponte Caleira. Ponte Caleira por ser, portanto, uma caleira, portanto, de correr, não é uma ponte para se atravessar, portanto, embora haja quem a atravessa a pé, portanto, aquilo, portanto, mas ela é só, portanto, para transporte de água de um lado para o outro. Por baixo dessa ponte, normalmente era o sítio onde se faziam os piqueniques do 1º de Maio e que eram caracterizados, portanto, para além de serem um local, um piquenique, de convívio, de se fazer a pescaria, de se comer, portanto, bem, portanto, havia depois as intervenções políticas, portanto, combinava-se, portanto, o que é que se ia, portanto, discutir na Praça de Jorna, porque na altura, ali no 1º de Maio, era a altura em que se começava, portanto, as ceifas, portanto, e então, portanto, o 1º de Maio era, portanto, ali a altura, portanto, em que se havia as negociações na Praça de Jorna, portanto, do pessoal que ia trabalhar, portanto, normalmente para as ceifas, portanto, do trigo, portanto, e para outros trabalhos agrícolas, portanto, e então o 1º de Maio era normalmente um piquenique, portanto, onde se organizava, portanto, a luta, onde se discutia, portanto, o que é que a gente vai dizer, o que é que vamos, portanto, para a Praça de Jorna, ninguém vai trabalhar por menos de X, e vamos exigir as 8 horas de trabalho, portanto, e foi assim que em 1962 se conseguiu, portanto, aqui a conquista das 8 horas, portanto, de trabalho, que também é contada, portanto, por várias pessoas, infelizmente já morreram, portanto, que viveram, portanto, essa luta. Eu participei ainda, portanto, na preparação disso, só que em 1962, que foi quando se conseguiu, foi o ano em que vieram, portanto, aqui a PIDE, portanto, para prender as pessoas que andavam, portanto, que eles mais ou menos acabavam por saber, portanto, havia os bufos, portanto, que diziam, portanto, que não para ir fulanos a falar, portanto, isto, a dizer que vão, portanto, assim, que vão fazer assado, portanto, que vão para a Serra da Burra discutir, portanto, as coisas e não sei quanto. E então, nesse ano, eu acabei por fugir, já não participei, portanto, mas nesse 1º de Maio fez-se mesmo o piquenique ali na Ponte Caleira e as pessoas, portanto, discutiram que vamos para as praças de Jorna e não vamos trabalhar por menos das 8 horas, por mais que as 8 horas de trabalho. E, portanto, conseguiu-se fazer uma greve, portanto, dos trabalhadores agrícolas que, passado pouco tempo, portanto, do 1º de Maio, já não me recordo exatamente, portanto, mas há algumas referências, portanto, isso foi ainda, portanto, no mês de Maio, portanto, que numa segunda-feira, portanto, pessoal, ninguém foi trabalhar, portanto, os manageiros vinham à Praça de Jorna, vens tu. Não vou, 8 horas de trabalho, só vou se forem 8 horas de trabalho. E toda a gente fez ali o fim a pé, portanto, e ninguém arredou, e então, a partir de certa hora, eles começaram, portanto, a ceder, porque precisavam do pessoal para trabalhar, portanto, para ir fazer, portanto, os trabalhos agrícolas, e começaram alguns a ceder. Portanto, o primeiro rancho, portanto, saiu, portanto, mas com a garantia das 8 horas, os outros continuaram, portanto, firmes, e ao fim do dia, portanto, toda a gente foi trabalhar, portanto, já com 8 horas, portanto, de trabalho. Portanto, e foi assim que se conseguiu as 8 horas de trabalho, portanto, aqui no Coço, e que depois aqui na região, portanto, toda, portanto, se transmitiu também, porque a luta era uma luta geral, portanto, aqui no Ribatejo e Alentejo, e que se conseguiu, portanto, a jornada das 8 horas de trabalho, portanto. São coisas relacionadas com o Rio, que o Rio teve muita importância, tanto também, tanto nisto.
Depois começaram as pescarias, eu aí comecei a ter conhecimento. Começaram as pescarias ali na Ponte Caleira, mas eu dessas não tenho tive conhecimento delas, mas nunca frequentei isso. Eu lembro-me de uma célebre pescaria que foi, salvo erro, em 1970, que foi ali na Amoreira, que se chama Os Almeiros, eram os Almeiros, mas foi assim um grupo, vamos lá, dessa eu tenho conhecimento, porque vivi aquilo. Portanto, era o meu pai, apanhava o peixe, mais o tio e outras pessoas ajudavam. E aí eu tive conhecimento dessa e tive conhecimento do que era, do perigo que foi assistir àquela pescaria em 1970, salvo erro. Ainda não tinha sido o 25 de Abril. Quando as pessoas foram mobilizadas, a minha mãe era para ir lá fazer o comer, o meu pai apanhava o peixe, mais esse meu tio e outras pessoas que também ajudavam. O meu tio Casanova, que é o barqueiro, que é tio do meu pai, ele é que mandava como é que deviam de ir o barco e não sei o quê, mas o meu pai às vezes impunha-se também um bocado, gostava de ganhar o lugar dele. E fez aquela célebre pescaria. Dessa eu lembro-me perfeitamente de tudo, porque eu vivi, e para além disso, a gente estávamos. A pescaria foi, por muitos, era assim mais um tipo de uma pessoa de particular, quer dizer, eram convidadas, portanto, em Lisboa, veio muita gente, eram convites do lado do meu tio Casanova, que os filhos moravam todos em Lisboa. E aqui no Coço era o meu pai, de algumas pessoas que eram amigas dele, vinham porque aquilo já tinha. E porquê? Porque aquilo já estava mais ou menos tudo organizado, porque quando nós chegámos ao rio para fazer a pescaria, já estava um pido aqui, outro ali, outro além, estavam divididos. A gente fomos cercados por pidos, mas a pescaria fez-se na mesma. A pescaria fez-se na mesma, as mulheres arranjavam o peixe e fazia-se uma caldeirada que era até o meu tio, o Casanova do Beco, que organizava essa, que sabia fazer melhor. E a minha mãe, também como tinha sido criada de servir em casa de uma senhora que morava porta a porta com esse meu tio, aqui no Coço, e depois era feito em alguidares de barro, alguidares grandes, é que se punham a sopa, ia primeiro ao lume, né? Fazia a sopa de peixe. O que é certo é que veio muita gente de Lisboa, lembro-me de vir o Carlos Paredes, pessoas familiares, uns que estavam em Lisboa, outros que estavam cá, e foi aquela união de pessoas que fizeram aquela pescaria. Mas os convites eram de amigos, portanto, que eram tudo da política, portanto, e todos de esquerda, portanto. Pois, mas esse pormenorzinho, eu só ainda tinha poucos anos. E esse pormenorzinho agora tenho ouvido, mas eu só vivi, o que me lembro bem é de eu viver essa pescaria com muita gente, e eram músicos e outros eram isso, quer dizer, foi uma pescaria com muita, com alegria, porque as pessoas juntaram-se todas, as pessoas que vinham convidadas, não é? Essa foi a célebre pescaria, porque depois foram, quando a bola, porque aquilo era ali no rio, lá em cima, mas era mais acima, não era aqui. Depois, essas pessoas vinham uns vieram de Lisboa, outras vieram daqui, outras dali, né? E quando vieram lá da pescaria, os pitos estavam lá sempre. Quando um chegou aqui, entrou na estrada principal, porque aquilo era terra batida, para ir para Lisboa, um foi logo preso ali, porque eles ali fizeram alto, os pitos fizeram
quase todos os carros foram parados. E as pessoas identificadas, as pessoas que vinham de longe, não é? As daqui não, porque ficavam, não é? Mas foram identificados. Onde pessoas foram ali, alguns foram presos. O rio era também fonte de vida pela sua biodiversidade, por aquilo que é, no fundo, as vivências das pessoas da beira-rio, nomeadamente nesta frente ribeirinha da Vila de Cruz, mas também pela economia que gerava a essas famílias que eram pescadores ou que tinham atividades ligadas ao rio. Aliás, essas memórias estão bem presentes hoje. E hoje, aqui exatamente onde nós estamos, junto ao rio Sorraia, nós temos o Porto João Felício, mais adiante o Porto João Ferreira, e, portanto, isto são memórias, de facto, da existência de portos de navegabilidade neste nosso rio Sorraia, que, obviamente, ancorava, digamos assim, esta atividade. O rio e as suas vivências foi sofrendo, obviamente, evoluções ao longo dos tempos e, portanto, temos memórias fotográficas daquilo que eram as travessias do nosso rio, com as pontes de madeira, com as embarcações que faziam transporte ou ligação entre as duas margens do rio, a margem esquerda e a margem direita, e, portanto, essas memórias existem. Como a memória da Ponte da Coroa, antes de existirem estas pontes rodoviárias que hoje fazem a ligação entre a margem direita e a margem esquerda, existia a Ponte da Coroa e existe hoje a Ponte da Coroa enquanto monumento histórico que pode documentar e registar aquilo que era, na altura, estas acessibilidades. Para além disso, o rio também era um rio excepcional em termos de peixe. E, portanto, nessa altura, antes de haver o açude do Furadouro, portanto, e outras, portanto, coisas que foram sendo feitas no rio, o Sável, portanto, subia, portanto, aqui o rio, portanto, Sorraia, até precisamente à Fraga, porque depois tinha, na Fraga, portanto, tem uma queda de água, portanto, e os peixes não conseguiam subir e passar, portanto, para além da coisa. Mas vinham até aqui, desovavam, portanto, e depois voltavam, portanto, por rio abaixo. E então faziam-se enormes pescarias, portanto, ao Sável, em que o pai aqui, portanto, da ação, que ela depois pode contar, portanto, da vida do pai dela, que era, portanto, embora era sobrinho de um homem, portanto, que era um dos barqueiros que ficou conhecido, e que inclusive temos aqui uma ponte com o nome dele, portanto, que era Joaquim Casanova do Beco, que eu não me quero porque era conhecido, mas o nome dele era Joaquim Lavaredas Casanova, ainda era primo de direito do meu pai, e ele era barqueiro, portanto, e, por exemplo, portanto, nessa altura havia uma ponte de madeira que todos os anos era levada de água abaixo, portanto, com cheias, porque o rio Sorraia todos os anos tinha cheias enormes, portanto, quando vinha a água, portanto, quer de uma das ribeiras, quer da outra, eram cheias enormes que levavam, portanto, a ponte, destruíam, portanto, a ponte, que era de madeira, portanto, e ficava a passagem de um lado para o outro, do Coço para Santa Justa, que é um lugar da freguesia do Coço, que por acaso já foi freguesia, Santa Justa foi freguesia antes do Coço, mas agora, depois juntaram-se, e ficou a freguesia do Coço. E a passagem, portanto, de um lado para o outro do rio, portanto, ficava, portanto, eliminada. E então como é que se passava? Era com barco. E era o barqueiro, o mestre Joaquim Casanova, portanto, que atravessava, portanto, as pessoas de um lado para o outro, portanto, num barco de madeira, grande, que chegava a levar carroças, portanto, dentro do barco, portanto, com os animais, portanto, com as mulas, ou os burros, ou os cavalos, portanto, dentro da coisa, portanto, atravessava-se o rio, portanto, de um lado para o outro, e era assim, portanto. Eu andava sempre com o meu pai, não é? E o meu pai era pescador, que era sobrinho do senhor o Joaquim do Beco, ele chamava, que é o que ficou como, que era o barqueiro, aqui.
e onde o meu pai foi criado. O meu pai não foi criado em casa de mãe. Foi criado em casa primeiro da avó, e depois a avó faleceu, foi para a do meu tio Casanova, com os primos, que ele considera os primos e irmãos dele. Sempre considerou. Né? Eu tive conhecimento das pescarias muito, porque o meu pai era pescador. Nas horas livres, era ele que armava redes no rio, com o meu tio Casanova em princípio, davam os dois, depois o meu tio Casanova começou a ser mais velhote, o meu pai é que ficou a ser mais pescador, mas ele era um pescador assim. Ia pescar, ia à pesca, mas o peixe, pouco dinheiro fazia do peixe, porque ia dar, e até era eu, que na bicicleta do meu pai, quando chegava o meu pai, isto é pequeno ainda, isto anda assim um bocadinho, quando eu ia vender o peixe do meu pai lá pelos montes, sabia que as pessoas já sabia as pessoas que gostavam do peixe do rio, porque nem toda a gente gosta de peixe do rio. Eu tenho a impressão que sou uma delas. E pronto, e depois ia vender, tinha aquelas casas onde ia vender, o meu pai nunca levava um tostão, às vezes lá alguma pessoa queria dar, não sei o quê, mas como vinha muito na rede, o meu pai não consumia aquilo tudo, dava. E era eu que ia na bicicleta, lá na Verjola, ia vender, ia dar às senhoras o peixe. A gente daqui, quando era no princípio do verão, íamos até ao Coço, Santa Justa. Aí é que se parava o verão todo. Havia lá um sítio que havia lá sempre muito peixe. E então ali é que parava-se, apanhava-se peixe, as mulheres dos pescadores agarravam na canastra e iam vender àquelas terras, e pronto, vender, outras vezes trocava-se por batatas, ou por feijão, ou por qualquer coisa, trocavam umas coisas umas para as outras, e assim se vivia. Pronto, por isso é que eu digo, nunca passei fome, meu pai era pescador. Bastava haver sal, já não se passava fome. Peixe havia no rio com fartura, apanhava-se o peixe, salgava-se, punha-se nas brasas, mesmo que não houvesse pão, comia-se só peixe. E é por isso que digo que o rio antigamente era um jardim, por isto. Antigamente temos 6 casas de família ali. O rio dava para comer a essa gente toda. Era ali, era em Bilrete, era em Benavente, era o Robertos de Cruz, você conheceu ou tem ouvido falar, nos Césares, que estavam lá. Pronto, o rio dava a comer a essa gente toda, a família com 4, 5 e 6 filhos. Dava a comer. Hoje não se consegue viver no rio. O meu nome é Hermínio Carriço Ramusca, nasci em Cruz a 19 de 7 do ano de 47, venho de uma família de pescadores, com origem da Praia da Vieira e da Praia de Pedrógão, chamados avieiros, que escolheram Cruz para viver. Os pais e os avós paternos escolheram Cruz porque vieram fugidos à fome que naquela altura existia no mar, e é esse agradecimento que eu aproveito para me dirigir à população de Cruz, por ter acolhido os meus familiares, que aqui encontraram formas de poder terem uma vida digna, apesar de pobres, e de poderem sustentar os seus filhos com a dignidade humana que não existia naquele tempo. Os meus pais eram pescadores marítimos e aqui continuaram a sua vida de pesca. Tivemos uma família numerosa, parte dos mais velhos que nasceram, portanto, em Leiria, e os mais jovens que, em parte aqui, nasceram aqui em Cruz. O meu pai era da Praia da Vieira de Leiria, dos avieiros o chamavam. E na altura lá havia a fábrica das limas e havia a pesca da sardinha. E eles, no inverno, tinham que mudar de zona para arranjarem trabalho.
para arranjarem trabalho e para arranjarem para comer. E, no entanto, o meu pai, o meu avô, o pai do meu pai, era um homem que trabalhava de inverno fora de casa. Ia para esses pinhais arranjar, cortar cepos de pinheiro manso para arranjar breu, chamavam-lhe breu, que é o peixe, para amanhar os barcos. E passava lá o inverno. E depois a minha avó teve lá um problema, eles eram novos, tinha uma miudinha, diz que uma cobra começou a mamar na minha avó e a miudinha morreu e a minha avó também ao fim de um tempo morreu. O meu avô desorientou-se com a vida. A miudinha ainda veio, depois o meu avô começou a moer, a prejudicar a vida, não é? Tinha uns hectares de terra, ali na Praia da Vieira, em Leiria, uma zona que ali era 7 hectares, só de pinhal era dele, hoje é tudo uma vila que lá está. Vendeu aquilo por 7 contos, estragou o dinheiro todo ao fim de pouco tempo. Depois ficaram 2, ficou o meu pai, chamava-se Amadeu Lobo, e o meu tio, que chamava-se António Lobo. Eles não tinham ninguém na altura para ficar com eles. O meu pai, no parte do verão, vinha aqui para um primo chamado Esquim Falcão, que estava em Bilrete, vinha para o moço dele, trabalhar por conta dele, novo ainda. E o meu tio, António, foi para a Casa Pia. Jogou com o Travassos, com esses jogadores grandes que aprenderam na Casa Pia, e morreu aqui no Biscainho. E então depois o meu pai casou também, estava na Praia da Vieira, casou com a minha mãe, estava a servir numa loja em taberna. Lá na altura não era preciso saber ler, era preciso saber contar. Esteve lá, arranjou um namoro com ela, casou. Depois vieram para aqui e eu nasci aqui, em 1940, a 2 de novembro, nasci. Aquilo agora ali é no sítio onde eu nasci era tudo bonito, via-se o campo todo. Agora não se vê nada, é só árvores e silvas. Olha, a parte da família, minha querida, a parte da família que veio para Coruche, da parte do meu pai, foi o pai, o avô António, e a avó Emília Rosa. E veio os irmãos todos, porque eles são 8 irmãos. Eram 8 irmãos, não é? Vieram os 8 irmãos. Eu acho que eles nasceram todos lá para a Vieira de Leiria, para a Praia da Vieira. E o meu pai acho que nasceu mesmo em Pedrógão. Os outros irmãos eu não sei. Sei que eles deixaram a Praia da Vieira porque só podiam, durante a primavera e verão, ir à pesca, porque depois no inverno o mar estava muito bravo e eles não tinham embarcações nem condições de irem para o mar e aí não havia meio de sobrevivência nem de alimentação, não é? Digamos, subsistência, isso, exatamente, é isso mesmo. E então o que é que eles fizeram? Alojar-se perto dos rios, que era onde eles todo o ano podiam ter o comer, não é? Porque eles viviam da pesca e era da pesca que tinham a alimentação e algum dinheirinho para depois poderem comprar as outras peças, pronto, os outros alimentos e essas coisas assim. Está lá, aquilo é um sítio, pronto, no sítio onde eu nasci é só pinheiros e é só, pronto, está lá também a Rosal, está lá a palha que é do João Teles, que ele levou para lá também, e pronto, e está ali aquelas coisas e pronto, é assim. Estão lá os meus brequitos, e não ando lá fui tirar algum que está cada vez mais roto, qualquer dia vou lá com a furgonete, puxo-o para fora e fica lá para o resto da vida. Está a ver? Está aí. Foi o último ano que eu fui e aí estou a tirar a cortiça. Juntei os dois na pesca e na cortiça. Por isso está a ver. Muito bem.
Aí estou vestido à pescadora, à laia da praia. A experiência que eu tenho que o meu pai me passou, a mim e ao meu irmão, foi que ele durante a noite ia colocar as redes no rio e depois durante a madrugada assim, aí iam levantar o peixe que apanhavam durante a noite na rede. E aí sim ele trazia vários tipos de peixe, que eu não lhe sei dizer o nome deles. Lembro-me sim das enguias que faziam-me lembrar cobras e eu era pequenina. Recorda-me que a minha mãe tinha pavor, porque depois, hoje em dia já não há daquele tamanho enguias que eu já não vejo, mas naquela altura elas eram bastante gordinhas e a minha mãe tinha muito medo e o meu pai corria atrás dela com as enguias na mão. Recordo-me dela andar a fugir por trás do quintal e lá por uma barraquinha que havia no quintal e ela à volta do quintal com medo da cobra e o meu pai a correr atrás dela. Recordo-me também de ver a minha avó materna e o meu pai a arranjarem o peixe dentro de alguidares, desses de lata. E pronto, era basicamente isso. E depois quando arranjavam o peixe ficava tipo umas boias tiravam dentro do peixinho, que aquilo era mesmo uma parte dentro da tripa do peixe e eu e o meu irmão brincávamos com aquilo, porque aquilo parecia balõezinhos cheios. Os homens dedicavam-se à pesca, o pai e os rapazes que já podiam ajudar. As irmãs, que começaram a atingir a idade da adolescência, começaram também a trabalhar no campo. A nossa vida era passada no rio, porque era aí que exercíamos a nossa atividade. A avó Emília Rosa, a avó Emília Rosa vendia o peixe, como a tia Irene, a tia Russa, que ela não é russa, mas olha, não sei dizer como é que ela se chama, porque sempre chamamos por tia Russa. A tia Bem-vinda, eram as mais velhas e certamente eram elas que também ajudavam a avó Emília Rosa a vender o peixe. E lembro-me que a prima Regina e o primo António Zé, que eram um dos mais velhos, esses sim, também os vi, e não sei se vocês viram fotos, os meninos pequeninos que lá estão nas fotos, são esses meus primos mais velhos, que é o António Zé e a Regina. E o meu pai era o Rui Ramusga, tinha o tio António, que era o nome do avô, tinha o tio Hermínio, o tio Zé, e esses também iam, o tio Zé como era mais novinho, não sei, mas o tio Tonho e o tio Hermínio e o meu pai iam colocar as redes. Iam colocar as redes durante a noite, de inverno com água gelada, sim, água gelada, colocavam-se dentro do rio mesmo, só quase basicamente com a cabeça de fora, para colocarem as redes de um lado ao outro do rio para poderem apanhar o peixe. E depois, no outro dia, a avó e as tias iam vender. A comunidade pescatória era uma comunidade bastante grande, apesar de economicamente não contribuir com nada para a economia do país. Era uma comunidade que era aceite, era uma comunidade que tinha batido fundo na sua vida, que tinha erguido a sua cabeça por se ter mudado para estas terras da borda d'água, como eles chamam, e aqui sentirem-se mais úteis como chefes de família, como gente, podiam exercer uma dignidade própria com o seu esforço, do seu próprio suor e o seu próprio trabalho e ter um comportamento digno de gente humana. O meu pai tinha muita rede, chamam-lhe redes, mas eram as naças. Tinham aquelas grandes de passar as redes grandes, mas depois tinham umas mais pequeninas que eu via o meu pai a fazer. O meu pai costurava essas redes, costurava. E os materiais, portanto, o fio de nylon, não é? Sim, e eram umas agulhas, mas as agulhas parecia cana, não é aquela cana dos valados, feita em agulha. O meu pai acho que ainda chegou a fazer naças com essa tipo, faziam tipo uma agulha larga, mas com essa cana. Depois não sei se mais tarde começaram a ter outros materiais, não é? Os pescadores tinham vários artifícios
de aparelhos para exercer a sua atividade, desde a rede do arrasto, que faziam nos pegos, nas bolsas de água, desde as naças, que eram mais diretamente para a pesca da enguia, e depois tinham umas outras com malha mais larga, que eram os boturões, que eram mais para o peixe. Apesar que o peixe só em grandes necessidades era pescado. Só quando o pescador sentia que a bolsa económica estava em baixo, ou havia aquele período sazonal em que a enguia estava a faltar, para manter o pão na mesa, então pescava-se o peixe. O peixe foi sempre protegido pelos pescadores. Sempre protegido pelos pescadores. Havia o barbo, a tainha, o sarmão, havia a boga, havia o escalo, havia as perdelhas, havia uma enorme quantidade de peixes residentes aqui no Rio Sorraia. Para aqui vinham, e aqui desovavam, mesmo nos seus pequeninos caudais, e depois sobreviviam nas curvas do Rio Sorraia, onde as enchentes faziam ali uns fundões com as suas correntes, as águas eram mais profundas, havia mais sombras e eram mais escuras, e era ali que eles, portanto, sobreviviam até que a natureza mandasse mais umas chuvas para eles, portanto, saírem e continuarem a sua vida. Entrando nos anos 50, começaram-se a falar na transformação da agricultura, com a construção da barragem de Montargil e de Maranhão. Foi um sentimento de esperança para os pescadores, porque só pescavam e só ganhavam o pouco que ganhavam durante a época do inverno, porque era quando o peixe subia, e depois no final de agosto, quando as águas dos arrozais eram portanto, tiradas ao arroz para secar, e que a enguia tinha entrado para ali sugada pelas máquinas que puxavam a água do Rio Sorraia, com as enguias bebés. Criou-se a expectativa que, com a criação daquelas duas barragens, o Rio Sorraia tivesse um caudal não enorme, mas suficiente para que o peixe pudesse sobreviver e houvesse sempre vida no Rio Sorraia. Isso não aconteceu, não é? Porque as barragens foram construídas com a finalidade de construir e depois de fornecer água para o sistema de rega que hoje está montado. As barragens fechavam as torneiras, fechavam as águas, não é? Porque depois iam precisar delas na época de verão e só faziam as suas descargas no inverno, quando de facto não podiam suportar mais a água dentro da barragem. A verdade é que a agricultura, o rio, em nada beneficiou nem camponeses, nem os pescadores, porque todos tiveram uma vida extremamente difícil. Os camponeses, porque a agricultura se tornou uma agricultura mecanizada, que já não havia necessidade de recorrer à mão de obra camponesa para exercer, portanto, a atividade agrícola, e que perderam os seus empregos, e foram milhares. Os pescadores, porque viram reduzidos a zero o seu modo de vida, já débil económico, foi reduzido a zero. A comunidade pescadora, que eram muitas famílias, centenas de famílias que existiam nestes 68 km de cruz, não sabiam fazer mais nada. Eram pessoas que só estavam dedicadas à pesca, os mais velhos. Os mais novos tiveram que se transformar, tiveram que procurar novos horizontes. O mesmo aconteceu com a população camponesa de Cruz, que, vendo reduzidos os postos de trabalho a zero, tiveram que procurar noutros concelhos mais industrializados, com mais oferta de emprego, abandonar a vila ou o concelho para se radicar noutros concelhos e procurar novas formas de vida. Depois, alguns, com o decorrer dos anos e quando começaram a acabar com o sustento da pesca, não é? Cada um foi para o seu trabalho, não é? Recorda-me na altura que o meu pai depois também andou nas obras, começou na construção civil, até emigrar depois para Luxemburgo. Depois todos os ramusgas, basicamente, foram imigrantes no Luxemburgo, minha querida.
Foi no final desses anos também, dos anos 50, que se abriu a porta à imigração. Naquele tempo, assalto clandestino, o que acarretava sempre também um prejuízo para quem se aventurava, porque se pagavam umas centenas de contos aos passadores. E esse dinheiro era adquirido por empréstimo do interessado a emigrar, que tinha que procurar no seio dos familiares e amigos aquela quantia que ficava em dívida e que muitas vezes eram presos, não conseguiam passar em Espanha, mas que a dívida continuava ativa. Foi uma vida muito difícil porque quem emigrava era o pobre. Quem emigrava era aquele que pouco ou nada sabia fazer porque tinha passado uma vida toda na agricultura e que nos países de origem que os recebiam, eles não iam para a agricultura, eles iam para trolhas, para carpinteiros, porque era aquilo que nesses países portanto, eram necessários. Portanto, a França, que tinha acabado a Grande Guerra Mundial, necessitava da reconstrução, o Luxemburgo e a Alemanha, idem. Eram países que estavam desbastados pela Guerra Mundial e que necessitavam desta força de mão de obra que lhes era oferecida à porta e que os recebiam de braços abertos porque necessitavam de reconstruir os seus países. O ser imigrante foi uma grande oportunidade para milhares de cruxenses, que lhes mudou radicalmente o seu nível de vida para melhor. No meu caso, o caso dos meus irmãos, que de facto lá fora soubemos o que era a dignidade de trabalhar e o termos um patrão que nos respeitava, o suor de que dispunhamos para exercer a nossa atividade. Fomos tratados como gente, coisa que até aqui ninguém tratava. E, portanto, o rio foi sofrendo, como eu dizia, estas transformações. Transformação natural, porque com a construção das barragens de Montargil e de Maranhão, o rio sofreu influências naquilo que é a sua previsibilidade relativamente às cheias e, portanto, hoje em dia existe um maior controlo das cheias, porque estamos a falar de um rio, estamos a falar de uma vila, estamos a falar de uma lesíria, que é, obviamente, também, que tem este impacto nas cheias que transformam a nossa lesíria, transformam o Val do Sorraia e que hoje em dia, felizmente, já não transformam também a zona urbana da Vila de Cruz, fruto desta intervenção que foi feita aqui nesta frente ribeirinha, que é a construção do dique e do muro de proteção às cheias.
E, portanto, o nosso Val do Sorraia, que hoje tem uma grande representação em termos daquilo que é a agricultura, obviamente é rico também por essa circunstância de as cheias que transformam essa mesma fertilização. Para além de ser um local de prazer, de desporto, portanto, para a rapaziada, era também, portanto, uma fonte de alimento e de trabalho, portanto, porque depois também, portanto, dada todo o Vale do Sorraia, ser um lugar também, portanto, muito bom, portanto, para efeitos das culturas, do arroz, portanto, sobretudo, portanto, do arroz. Depois, com a construção do canal do Sorraia, que começa aqui, portanto, de um lado, na barragem de Montargil, no outro aqui, portanto, no sul do Furador, juntam-se também, portanto, aqui os dois canais, portanto, e formam um que vai sempre, portanto, pelo Vale do Sorraia, portanto, até Benavente, portanto, e por esses lados, que é onde o rio depois, portanto, entra, portanto, no Tejo. E com isso também, portanto, ajudou a desenvolver muito a agricultura, portanto, através da rega, portanto, o canal era sobretudo um canal, portanto, para efeitos de facilitar a rega dos campos. Como agricultor do Val do Sorraia, mas também como associação de regantes do Val do Sorraia, portanto, o rio é fundamental, tanto que o nome da associação e o nome do vale é do Val do Sorraia, que tem a ver com o rio Sorraia. Portanto, a associação abrange desde o Sor e do Raia até quase à foz do Sorraia, portanto, porque nós vamos, a nossa área de influência vem desde o Maranhão e Montargil até Samora Correia, portanto, quase ali ao Porto Alto, portanto, é quase na foz do rio Sorraia, portanto, para nós o rio Sorraia é, no fundo, a via principal do escoamento todos da água da bacia. Portanto, é do rio Sorraia, é nos afluentes do rio Sorraia que estão situados os reservatórios, portanto, as barragens que retêm a água nas albufeiras que depois utilizamos durante a campanha de rega, e é também ao rio Sorraia para onde drenamos a água excedentes e também durante o inverno, para onde se drena o excedente da água que não é possível armazenar, é através do rio Sorraia. Portanto, o rio Sorraia é central e fundamental para toda a agricultura do Val do Sorraia. A associação teve um papel importante enquanto obra de rega, porque antes da obra de rega, portanto, o Val do Sorraia, que hoje em dia, esta área de influência, estamos a falar de cerca de 16 mil hectares de regadio, hoje em dia regamos um bocado mais, mas pronto, mas a área natural de regadio beneficiada são 16 mil hectares. Antes da obra de rega, que a obra é dos anos 50, do final dos anos 50, o primeiro ano que a associação funcionou foi em 1959, portanto, antes disso, havia um levantamento das áreas regadas e, para ter uma ideia, regavam-se apenas 2 a 3 mil hectares e seria tudo de cultura de arroz. Obviamente, com a vinda da obra de rega e com a disponibilidade de água ao longo do ano todo, durante o verão, através da distribuição de água por canais, permitiu que irrigar 16 mil hectares. Portanto, isso foi um grande desenvolvimento. No rio propriamente dito, também acabou por ser depois a agricultura, no fundo, entre aspas, a disciplinar um pouco o rio Sorraia. Portanto, o rio Sorraia era um rio que não era controlado, portanto, ao não ter nenhuma barragem, antes de ter as barragens, portanto, as cheias era conforme, se chovia muito havia cheias, se não chovia não havia água, portanto, havia anos, alternavam-se anos em que não teria água, com anos em que teria excesso de água, portanto, era muito desordenado. Também não havia essa necessidade, porque os agricultores também, como não tinham água durante o verão para regar, porque no verão o rio resumia-se a um fiozinho de água que só para poucas utilizações, portanto, e permitiu outro tipo de utilização e outro tipo de expectativa dos agricultores. Também foram realizadas importantes obras de regularização do rio, porque o rio, como eu disse, andava, entre aspas, selvagem pela área toda, e uns anos corria num lado, outros anos corria no outro. Conhecemos aqui, quando passamos nas pontes, quando falamos junto à margem esquerda, que se fala o Rio Velho.
Portanto, houve uma altura em que o rio Sorraia passava junto à margem esquerda. Hoje em dia, passa todo junto à margem direita, em frente à vila. Também houve uma altura em que o rio Sorraia, no verão, não tinha água. Houve alturas em que, recordo, nas festas, a Praça de Touros era montada, eu não me lembro, porque já não é do meu tempo, mas a Praça de Touros era montada dentro do areal, em frente à vila. Era montada uma praça provisória, portanto, para ver que o rio não tinha areia. Já do meu tempo, é as obras do açude, em que o rio ficou este espelho de água tão bonito que fica aqui durante o verão todo. Então, isto tudo também é influência da obra de rega, porque só há espelho de água, porque há a agricultura que utiliza a água e o excedente da agricultura acaba por ser utilizado e permitir estes outros usos. Portanto, é muito importante para o rio para a associação e a associação para o rio, nesse sentido de ruralizar. Portanto, temos água muito mais abundante durante o verão, que não havia de todo, porque não havia capacidade de armazagem, e também durante o inverno a ruralização. É muito interessante ver, e eu já estava cá, ainda não estava na associação, mas já vivia em Cruz, portanto estava a estagiar ainda, era nos meus primeiros tempos de formado, em que foi o ano de 92, 93, em que houve 2 grandes secas seguidas. E nesse ano foi o único ano em que não houve água na obra de rega. E ver como a atividade económica decaiu. Foi impressionante ver, por exemplo, lojas a fecharem, pessoas a deslocarem-se, a saírem de cá, as cooperativas que começaram com problemas ainda mais graves do que tinham. Portanto, foi dramático ver isso. Portanto, obviamente, hoje em dia, portanto, felizmente, desde 93, já passaram 30 anos, nunca mais tivemos problemas nenhuns de água. Houve uma alteração também a nível da rega dos agricultores, também. A obra de rega foi feita em 50 km, como calcula. Temos tido bastantes financiamentos para conseguir ir atualizando a obra de rega e conseguir garantir uma eficiência que não se tinha nesse tempo. Portanto, para ter uma ideia, hoje em dia utilizamos, por campanha de rega, cerca de metade do que utilizávamos nos anos 70. Portanto, porque há outra capacidade técnica, há outras tecnologias, e há outro know-how e há outra consciência do valor da água, quer dos agricultores, também julgo que também há algum mérito da associação. Só a haver outro know-how, os agricultores começaram a ter outra experiência, as margens também diminuíram e obrigou os agricultores também, as políticas agrícolas também têm uma grande influência. Portanto, cada vez que há alterações das políticas agrícolas, há uma mexida no tipo de culturas e no mosaico de culturas que o Vale tem, mas também acho que é importante que seja um mosaico, que isto não seja só uma cultura de norte a sul, não, de nascente a poente, porque o Vale é de nascente a poente, não é de norte a sul, mas portanto, para nós é importante, mas tem-se conseguido, portanto, não é uma paisagem monótona e acho que é uma paisagem bonita. Em termos do rural e do urbano, vou-lhe dizer, não é o facto de viver numa vila como Cruz que a pessoa é rural, porque há muita gente que aqui é urbana, porque se calhar há muita gente que basta atravessar aqui a rua, e daquele lado da rua, e ninguém sabe que moram ali pessoas, se calhar há 20 anos, que não sabem, não fazem uma pequena ideia do que é que nós fazemos aqui deste lado da rua. Portanto, eu acho que, para já, tinha que partir também, a agricultura também é muito fechada. Temos que reconhecer isso. Podíamos ser mais abertos, podíamos tentar mais divulgar. Mas também podíamos ser um pouco mais ajudados a nível das escolas, podia haver outra decisão. Nós aqui somos frequentemente visitados por muitas universidades estrangeiras, mas cursos relacionados com a agricultura, fundamentalmente com a agricultura. E no caso dos portugueses também, das escolas de Santarém, do ISA, de Lisboa, das várias, até às vezes do técnico, mas muito relacionados com universidades técnicas e a nível universitário. Portanto, uma coisa que eu não percebo é como é que as escolas de Cruz não pedem para vir aqui, para nós aqui um dia explicarmos o que é que se faz aqui, o que é que até para as crianças que moram em Cruz, perceberem que o próprio rio Sorraia que corre aqui, o que é que o rio tem, porque se formos perguntar de onde é que vem a água, ninguém faz uma pequena ideia, ninguém faz uma ideia que há uma barragem no Maranhão e outra em Montargil que reservam a água por canais que vêm até aqui, que a própria água do rio que está aqui em frente está relacionada com isso e onde é que vem a água? A agricultura.
Infelizmente, a cultura urbana ou rural não tem a ver onde estamos, tem a ver com a cultura mesmo, com a nossa educação. Quando nós éramos pequenos, não havia transportes como há hoje em dia, e o que é que nós tínhamos? Ir à praia era impossível, e então os nossos pais levavam-nos todos os fins de semana para o rio. E íamos tomar o nosso banho no rio e brincarmos, e era assim o nosso contacto com o rio. Posso dizer que com 11 anos, eu lembro-me de estar no 5º ano, e eu e os meus colegas íamos todos para o rio, em Benavente, num sítio que se chama Baixo ao Poço, que era um sítio muito característico, e é giro porque aprendemos lá a nadar, com o risco que existia, mas que nós ainda crescemos na rua, ainda brincámos na rua, ainda somos da geração que felizmente pôde conhecer o seu corpo através do brincar na rua. Recordo-me quando, na minha adolescência, no início, os meus pais também sempre estiveram ligados com o artesanato, com artes. Eu recordo o meu pai ir junto ao rio, apanhar o salgueiro para fazer as cestas. Normalmente é sempre feito junto aos cursos, às margens do rio. Lembro dele estar a apanhar o junco, o salgueiro, e eu estar a brincar, tenho uma irmã gêmea também, e estamos a brincar na água e estamos a divertir, eles a trabalhar e nós a divertir-nos. Os meus avós foram os que passaram para os meus pais, né? Apanhavam junco para trabalhar. O junco também é um produto que nasce junto aos cursos de água, açudes, rios, e foram a parte deles que começaram com esta atividade também. Depois passaram para os meus pais passou de geração, é geracional. Autossubsistência deles, certo? Foi o foco principal. Sim. A atividade principal. E do meu pai também. Toda a vida foi, desde que eu me conheço, sempre foi o trabalho deles. Na altura, como referi, os meus pais sempre tiveram vida nisto. Apresentando-me mais um pouco a minha família, eu tenho uma irmã gêmea e tenho uma irmã com uma diferença de 15 anos. A minha irmã mais nova tem uma área totalmente diferente, ela está na área de saúde, é enfermeira. Quando eu fiz o serviço militar e depois saí e comecei a fazer vida, né, e comecei a namorar e a querer pensar em construir a minha própria família, sendo um negócio, sendo um meio de subsistência dos meus pais, eu não quis pegar no mesmo negócio e fazer concorrência aos meus pais diretamente. E então procurei alternativas. Entrei no mercado de trabalho, a nível profissional de noutra área, mas sempre focado, e sempre a minha paixão foi sempre as artes. E na primeira oportunidade que tive, pronto, depois de uma vez uma conversa com os meus pais, porque eu estava sempre, ia às feiras, acompanhava-os, eles iam fazer os percursos deles, às vezes nas atividades ajudava-os no processo, mas sem explorar esta parte como atividade principal. Em 2017, ou em 2016, se calhar antes, por conversa informal com os meus pais, eu confessei-lhe isto, acabei por revelar esta conversa, a dizer que eu próprio não entrava no negócio da família, ou na parte que era transmitida de geração em geração, por este motivo, para não fazer concorrência direta. E ele ficou um bocado indignado, chateado de me dizer, não, mas eu faço todo o gosto que sigas e faças. Eu praticamente nasci no artesanato, só que depois, na vida mais adulta, optei por outro caminho profissional. Só em 2017 é que voltei mais para a minha marca, registámos a marca, a Juncos, e começámos esse processo todo. Pronto, desde 2017, basicamente assentámos mesmo, em 2017 foi o ponto que eu me recordo, o ponto-chave da transição. Nós estamos mudando para aqui.
O junco é como estava a referir há pouco. Ele nasce onde quer, às vezes nasce às margens do rio, outras vezes posiciona-se junto do açude. Está tudo relacionado com cursos de água, mas não propriamente tem curso de água, às vezes corrente. E lá tem maior foco e desenvolve mais em açudes, em presas de água, nas margens. Tem que ser margens alagadiças, terrenos alagadiços. É claro que a ação climatérica, até no junco, no material endógeno, acabou por trazer alterações significativas. Neste momento estamos, este ano particularmente, temos mais dificuldade, não houve tanta abundância de junco. Nós este ano tivemos bastante dificuldade em apanhar e recolher a matéria-prima para podermos trabalhar o ano todo. Nos outros anos anteriores havia uma abundância bem maior. O bunho é quase a família do junco. O junco é uma matéria mais curta, mais baixa, tem até 1,20 m. O bunho vai até 2 metros, 2 metros e pouco. Este está aqui atrás de mim, este é o bunho. Muito bem. E falou de outra palavra, mas eu não tenho essa... Tabua. Tabua. Sim. Nós às vezes chamamos, na gíria, os miúdos, e na altura também brincava, que a gente chama de foguetes, porque aquilo tem umas ramas verdes e depois no meio nasce um foguete, uma parte mais castanha, onde tem as sementes, e o pessoal arrancava aquilo e brincava, mandava aquilo ao ar para fazer de foguete. E também utilizam? A tabua também dá para trabalhar, sim, para empalhar mobiliário e tudo mais. O que nos transmitiram foi a parte da cestaria regional, toda a parte mais tradicional, e nós quisemos trazer alguma contemporaneidade, trazer peças novas, diferenciadoras, que entrasse em vários segmentos do mercado. Eu acho que todos nós temos interiormente o gosto e a arte em nós, a parte de design. É uma questão dela às vezes ter um update ou um input só para ativar. No meu caso foi mais fácil, né? Tinha o exemplo dos pais, tinha ali o processo todo, se calhar foi um empurrãozinho só mais acentuado. Mas é como digo, eu acredito que toda a gente tem a parte de criatividade, a parte da arte, está lá, está em todos. Se calhar, com a preocupação também da pegada ecológica, a Juncos nós temos um produto super ecológico, endógeno, em vez de usarmos, uma vez mais, para tentarmos conter as alterações climatéricas e os usos excessivos de plásticos, de petróleo e tudo mais, os nossos produtos são produtos que, como antigamente o pessoal ia às compras com uma cesta de junco, daqui a um tempo à frente, mas num futuro próximo, gostaria de ver os nossos produtos mais a ter uma aceitação maior, a ter uma procura maior em todas as áreas, né? Para reduzirmos a nossa pegada ecológica. Porque sendo um material natural, não afeta nada o ambiente, pelo contrário, ajuda a que possamos reduzir aqui o nosso consumo excessivo no planeta, não é? Dona Dília. Gostaríamos também que, isto é um bocadinho sonho, mas gostaríamos que o tempo nos desse umas tréguas para que o nosso produto, a nossa matéria-prima possa evoluir como é necessário, para que nós possamos também poder servir a população com os nossos produtos e podermos continuar a alterar os nossos produtos de forma a que eles sirvam não só o cesto para ir às compras, mas para a decoração da casa, para o uso do dia a dia, para uma mala, para sei lá,
Deem-nos ideias que nós fabricamos tudo o que quiserem. É muito giro porque eu depois tive uma empresa de desporto aventura com 2 amigos, onde uma das atividades que fazíamos era a descida do rio Sorraia, desde Cruz até Benavente. São perto de 16 km de rio e passávamos nessa ilha. E é lindo como nós vimos que a natureza se vai transformando, mas a sua beleza se encontra lá. Nós fizemos essa atividade até mais ou menos 2012, onde todas as pessoas que nós trazíamos, e vieram muitas, para fazer canoagem, nós chegámos a ser grupos de quase 20 canoas, deixávamos de nos ver uns aos outros, tínhamos que ir com rádio a controlar o que ia à frente e o que ia atrás. Ficavam simplesmente até mesmo pasmadas com a beleza que este rio tinha. É um rio de planície, é um rio que não tem rápidos, tirando ali dois pontos, um ao pé da aldeia do Peixe e outro na idade do Zambujeiro, mas coisas muito simples, mas que tinha uma beleza enorme. Porquê? Porque o leito do rio está um bocadinho mais abaixo e as árvores por cima encontravam-se e faziam um túnel. E por vezes íamos na canoa e olhávamos para a frente e nem conseguíamos ver onde é que íamos passar, íamos pelo meio das árvores. E toda esta natureza, e estamos a 40 km de Lisboa, não é normal. Nós temos que ir para o norte para encontrar uma natureza com este nível de densidade. Ela depois, nas margens, não é tão densa porque temos os campos agrícolas, mas encostado ao rio Sorraia é lindíssima. E depois havia lontras, havia muitos peixes, havia fauna e flora ligada a este rio que são simplesmente fantásticas. E não esquecer também que este rio é uma das maiores bacias hidrográficas do país, exclusiva do país, que não tem nada a ver com as águas que vêm de Espanha. Este rio traz água desde a Serra de São Mamede. E a Serra de São Mamede é da zona de Castelo Branco. Ou seja, temos aqui quase 200 km de bacia hidrográfica, a qual o rio Sorraia, com as ribeiras de Raia e Sor, é o responsável pelo escoamento. É um rio fundamental, é um rio importantíssimo, é um rio que traz história, que no início do século XX tinha os barcos de grande porta a levarem os cereais aqui dos campos agrícolas. E pronto, eu estou muito preocupado. Porquê? Porque a partir de 2019, eu alertei, eu e outras pessoas, não apenas eu, para o grande problema que o rio Sorraia tem neste momento, que é uma fonte invasora que se chama Jacinto e que tapa praticamente grande parte do rio, não se consegue ver água. Ou seja, nós estamos a perder aqui uma identidade, nós estamos a perder a possibilidade de dar aos nossos filhos e aos nossos descendentes aquilo que nós tivemos enquanto pessoas e podemos crescer a ter a beleza deste rio. E o meu filho já não vai poder ter a mesma experiência. Se calhar não ia tomar banho, mas se calhar íamos dar passeios no rio. O rio tem que passar a ser uma prioridade para aqueles que decidem. E não é. E eu vou ter que tocar neste ponto. Porquê? Não é porque nós estamos agora num novo governo que informou que existe um plano para a APA de 11 milhões de euros para ajudar a recuperar rios e ribeiras. E o rio Sorraia não está nesse plano. Uma coisa que é incrível, porquê? Porque a APA e o governo em 2019 criaram um gabinete de crise e comprometeram-se à irradiação do Jacinto na água do rio Sorraia. Nós sabemos que as coisas não acontecem de um dia para o outro, nós sabemos que uma guerra, que é do que se trata, não se ganha só com uma batalha, tem que ser um trabalho constante e tem que ser um trabalho que não mostra logo no dia a seguir os seus frutos, vai mostrar os frutos depois. Mas esse depois vai possibilitar que os nossos filhos, os nossos netos tenham um rio em condições para eles, o que não acontece neste momento. Mas tem-se alturas aí, novembro, dezembro, se não chover, que não venha cheia, não se sabe onde é que é o rio, está tudo tapado com jacinto. E o jacinto prejudicou muito. Além de outras coisas, o jacinto prejudicou muito que o peixe não gosta daquilo. Porque vê-se aflito debaixo daquilo, não tem capacidade de sobrevivência com facilidade. Porque tudo precisa de oxigênio. E o peixe precisa de transpirar quando é necessário. E o jacinto chega a pontos que aquilo está tão vedado, tão tapado, que não consegue nada. Nada. Só se cria lá lagostinhos alguns, agora. Se cria-se lá navalheiras, que chamam-se navalheiras, que é
parece um caranguejo, chama-se aquilo navalheira chinesa. Assim? Grande, às vezes do tamanho de palma de mão. Grandes, tem umas troquezas grandes, corta as redes todas. É peixe-gato, aos moitões, por isso não se pode pôr uma rede lá nem nada. Porque uma rede que se lá ponha tem que se mandar fora, tem que se queimar. Não se consegue desenrolar o peixe lá. O problema deste rio, porque é que ele nasceu com tantos jacintos a partir de 2016? Porque foram construídos diques para manter o nível de água. E de cruz, para Benavente existem bem uns 8 ou 9 diques. O que acontece? O jacinto não escoa, vai ficando nos diques e vai criando um tapete. Não entra luz dentro da água, e segundo, os peixes não podem subir o rio. Nós sabemos que os peixes migradores têm que subir o rio e têm que descer o rio. E isso é um problema muito grave. Em 2019, o rio Serraia, perto do Porto Alto, houve um dique que cortou o veio do rio. Porquê? Porque o teor de sal estava a subir o rio por causa das marés. E esse teor de sal fazia mal aos campos agrícolas. E então muitas pessoas ficaram muito indignadas. O que é que estão a fazer ao rio Serraia? Então, mas o que é isto? Estão a cortar o rio Serraia? O que é isto? Então eu aproveitei assim. As pessoas agora estão a olhar para o rio Serraia. Eu vou mostrar realmente qual é o problema do rio Serraia. Vi a ponte que fica aqui no Pescainho. E fiz uma filmagem, e a filmagem que eu fiz foi muito simples. Disse, olha, vocês querem saber qual é que é o problema do rio Serraia? É este. E só viram verde de jacintos da planta invasora que invadiu o rio e que tapa completamente 80% do rio. Não se vê água. Este é o problema. E nós sabemos que as redes sociais hoje têm um poder fantástico. Se forem bem utilizadas, são brutais. Então o que é que aconteceu? O vídeo propagou. Propagou e teve mais de 100 mil visualizações. Às tantas, os jornalistas interessaram-se pelo assunto, e ainda bem. E quiseram falar comigo. E eu tinha que ter alguém com competência para falar sobre este assunto, porque eu sou apenas um licenciado em Educação Física, eu não sou biólogo. Então convidei uma amiga minha, bióloga, a Sandra Alcobia, para falar comigo e para trabalhar comigo este tema. Fomos entrevistados, foi ela que falou, eu dei a minha opinião, mas ela deu a opinião de bióloga, com competência para o assunto, de uma forma que não lhe pudessem dizer, não, você está errada. Okay, isto foi muito importante, temos ali alguém. E depois tivemos também uma empresa de marketing a trabalhar connosco, a nível da comunicação, que foi fantástica. E tivemos eu agora não me estou a lembrar do nome, mas tivemos outras pessoas connosco. Eu peço desculpas daquelas que eu não me lembrarem, mas foi isto, foi espontâneo. Foi espontâneo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Os jornalistas, as televisões vieram cá, olharam para o assunto, foram todas as televisões, todos os meios de comunicação escritos. Às tantas tiveram que ir entrevistar o ministro deslocou-se ao local, criou um gabinete de crise do Jacinto, no Serraia, isto em 2019. Eu falava aos meus colegas que uma guerra não se ganha com uma batalha, o que nós estávamos a assistir era uma batalha, não era mais que isso, era uma batalha que ia acabar no tempo, e o depois é que é importante. Pronto, e viu-se, né? Hoje estamos em 2024 e o rio continua na mesma e depois não aconteceu nada, tanto que há verbas para tratar dos rios e o rio Serraia não está nessas verbas. Atenção. E depois transmitimos foi esta mensagem para as escolas, para os alunos das escolas poderem vir ao rio e serem eles a transmitir esta preocupação. Porque a minha principal preocupação, sinceramente, é dar a possibilidade ao meu filho e aos meus descendentes que tenham a mesma hipótese de poder viver o rio como eu vivi. Quando me perguntam o que é a minha visão para o rio Serraia no futuro, a minha visão para o rio Serraia no futuro é que ele seja o centro económico da região. Ou seja, as pessoas só se vão preocupar com o rio Serraia se o dono do restaurante ou o dono do café puder ganhar dinheiro pelo facto do rio Serraia estar em condições. E isso só acontece se nós tratarmos do rio e criarmos condições para que nos visitem, porque o rio, como eu disse, eu trouxe cá muitas pessoas, todas as pessoas que cá vieram ficaram simplesmente pasmadas com a sua beleza. Então, o que há a fazer, na minha opinião, é criar condições que o rio seja utilizado, tanto a nível de pedestres, de rotas pedestres, como a nível de canoagem, que possa trazer pessoas com um passadiço, por exemplo, que está tanto na moda, e que a pessoa que tem o restaurante, tanto seja em Cruz, como seja em Benavente,
como seja no Pesquinho, sinta realmente que o rio, se estiver em condições, tem mais pessoas a visitá-lo e a deixar cá dinheiro. Não, o romantismo não existe. Nós temos que ser bastante pragmáticos. E nesse pragmatismo, o rio tem que estar no centro económico da nossa região. Tirando isso, já não vou sair barcos daqui com cereais. Esqueçam, isso já não existe. Já não há um interesse direto que o rio esteja em condições para ser navegado. Então o interesse tem que ser indireto. E esse interesse indireto tem que ser criar riqueza. E este rio tem tanto para oferecer, tanto que... Olha, nem sei o que vos diga mais. A cidadania é fundamental, mas nós vivemos numa era em que o dinheiro é que manda. Infelizmente, eu não estou a dizer que estou de acordo, eu só estou a dizer que sei as regras do jogo. E sabendo as regras do jogo, nós temos que adequar o jogo a ele. Claro que para nós a cidadania é mais importante. Então o que é que nós podemos fazer? Não pode haver um choque, tem que haver uma complementariedade da cidadania com a economia, porque senão a cidadania sai sempre a perder. Se não conseguimos fazer isso, se tivermos sempre um discurso contra... Ou seja, nós temos que ver assim, ok, eu sei que aqui o poder económico é que decide, e nós vimos, quer dizer, não estou a dar novidade nenhuma a ninguém. Então é criar situações onde, ok, nós vamos tentar aqui juntar o útil ao agradável, criar a situação da cidadania, do bem comum, deixar tudo, tornar interessante e ao mesmo tempo poder ganhar dinheiro com isso, porque isso não é crime. Crime é ganhar dinheiro ilícitamente. Se nós conseguimos criar situações boas, de natureza, e conseguimos ganhar dinheiro com isso, por exemplo, os Açores, neste momento eles ganham dinheiro a visitar as baleias. Os barcos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, mas deixaram de as matar para visitá-las, para levar aos turistas. É uma alteração económica. E o objeto é o mesmo. E o trabalho é o mesmo. Tem que ter o mesmo lá a ver as baleias, avisa e eles vão lá com os turistas. Aqui no rio, é importante o rio estar em condições para não ser esquecido. Neste momento ele está esquecido e neste momento até às vezes é um bocado... às vezes é um bocadinho... Como é que eu hei de utilizar a palavra? Não é inconformidade, às vezes é um bocadinho chato estar a falar disto. Às vezes é um bocadinho... não cai bem. Mas só que isso é uma coisa... Eu nunca me vou acabar com isso. Seja onde for, com quem quer que esteja à minha frente, uma câmara, 2, 10, nenhuma, só comigo. Eu nasci aqui e mereço, e tenho que agradecer, eu acima de tudo tenho que agradecer a experiência que tive aqui, com este rio, que me possibilitou crescer daquela forma e ter essas experiências e vou defendê-lo sempre, ponto. O Rio Sorraia, enquanto fator de sustentabilidade e de riqueza deste património único que é de facto a Vila de Cruz em todas as suas componentes, é importante que ele seja preservado. Isto é, todo o trabalho de preservação, de infraestruturação, de melhoria, não só do ecossistema, mas também do leito do rio, no que toca ao seu desassoreamento, no que toca ao combate às espécies invasoras, é importante, e quando falo de espécies invasoras falo do jacinto de água e falo do assoreamento do Rio Sorraia, é importante que não só o município de Cruz, não só os cruxenses, mas também os nossos governos olhem para este nosso rio como de facto um fator de potencial para esta região, para este nosso concelho e para tudo aquilo que são as áreas que são atravessadas por este Rio Sorraia. E portanto dizer e esperar que obviamente que consigamos dar continuidade a todo este trabalho no sentido de manter esta sustentabilidade deste nosso rio e para que ele possa continuar assim, pujante como até aqui, por vezes agressivo quando invade territórios que nós não queremos que ele invada, mas de facto o rio é isto, é riqueza, é património, é vida, é sustentabilidade e é tudo isto que nós queremos perpetuar e dar continuidade sempre numa trajetória muito linear de olhar para a natureza, olhar para a biodiversidade, olhar para o ecossistema como um fator de vida. E um fator de vida para a Vila de Cruz e para os cruxenses. Para a gente ter coisas boas, temos que tratar em condições. Porque se não tratar em condições, não vale a pena. Porque quem sofre as consequências são sempre os mais novos, vão acontecer.